Há ou não há a necessidade de reforço no Vasco da Gama? Nesse Fala Gigante, a gente vai trazer a vocês exatamente a atual situação desse elenco, a postura da diretoria e nomes que poderão chegar ao nosso Cruz Maltino nesta janela doméstica. Tudo isso você verá neste Fala Gigante, que chega aí bastante agitado, movimentado e cheio de muitas informações para você nessa tarde de sexta-feira. Tem até o animal, o Edmundo, um dos grandes e maiores ídolos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, falando sobre esse atual elenco do Vasco. O que será que o Edmundo acha desse grupo de jogadores? Aprova ou não? Tudo isso você verá aqui. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, o apoio e a divulgação de todos vocês aqui embaixo, deixando o like para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Fechou? Conto com você, hein, Vascaíno, de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui, de fato, né, é muito Vasco. Vamos embora, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, né, claro, primeiramente esse Fala Gigante, falando exatamente sobre o atual momento do Vasco da Gama. O Vasco é uma equipe que vem de um ano de 2024 muito conturbado e entra no ano de 2025 com a ideia de reformulação. Não criaram um elenco do zero, mas reformularam um elenco que, de acordo com a atual diretoria, era necessário passar por isso. Liberar atletas que já não tinham mais clima com o torcedor e trazer sangue novo. Isso de fato aconteceu. A gente não pode reclamar de uma reformulação, pois ela ocorreu no Vasco. Se foi boa ou ruim é outra história. Entretanto, ela foi feita. Nomes como Léo Pelé, o zagueiro Maicon, o volante Zé Gabriel, ou nomes como Pablo Galdames, Rossi, jogadores que o torcedor vascaíno já não aguentava mais ver, não estão mais no Vasco. E o Vasco trouxe nomes para repor essas saídas. Para uma saída do Maicon, o Vasco trouxe Lucas Oliveira. Para uma saída do Léo Pelé, o Vasco trouxe Maurício Lemos ou até mesmo o próprio Lucas Freitas. Reposições aconteceram. Tivemos as saídas de Rojas, do Medel lá no início do ano passado. Então o Vasco da Gama hoje tem um elenco muito diferente se comparado ao elenco do Vasco de 2024. Entretanto, se a gente ainda olha para esse grupo, ainda conseguimos ver lacunas, ainda conseguimos ver espaços que precisam ser preenchidos. O Vasco até traz peças, né, para o seu setor ofensivo, diante até mesmo de algumas saídas. A gente citou a saída do Rossi, a gente teve a saída também do Emerson Rodrigues, e o Vasco repôs, né, esses jogadores que saíram com as chegadas do Bruno Moreira, do Lloyd Augusto, do Benjamin Garré. Entretanto, o Vasco ainda procura trazer outros nomes para o elenco em 2025. Tivemos aí o fechamento da janela internacional e agora, nesse último 10 de março, se foi aberta a janela doméstica. Uma janela que vai do dia 10 de março até o dia 11 de abril, onde só vale transferências de clubes nacionais. Entre os clubes nacionais. É uma janela para fomentar o futebol brasileiro, para que clubes considerados grandes ou medianos contratem de clubes considerados pequenos, de destaques dos estaduais que foram fechados, né, no final de semana passado. E isso está acontecendo. O Vasco está se movimentando, o Vasco está procurando. Entretanto, a última, né, que tivemos foi o técnico Fábio Carille, que, ao ser questionado sobre o atual grupo, ele disse que entende hoje que não há mais a necessidade de reforços. Então, tudo isso faz com que automaticamente o planejamento dentro do Vasco possa até mudar um pouco. A informação que nós temos do técnico Fábio Carille é que é um treinador que gosta de trabalhar com um elenco curto, com um elenco pequeno, sem muitos jogadores. Então, quando ele vai até o GE, ele vai até o Grupo Globo em uma entrevista exclusiva concedida e diz que não vê mais necessidade de reforços, é exatamente uma realidade, porque ele gosta de trabalhar com poucos jogadores dentro do seu elenco.
E o Vasco hoje já é uma equipe com muitos atletas. O Vasco estaria buscando ainda no mercado a contratação de mais um zagueiro, a contratação de um lateral esquerdo e a contratação de um atacante, sendo ele de beirada ou até um atacante para ser reserva ao Pablo Verratti. Um ideal seria um nome polivalente que poderia fazer essas duas posições. Entretanto, né, essas palavras do técnico Fábio Carille podem ter jogado um balde de água fria no pensamento dessa atual diretoria com relação à chegada de nomes. E só para confirmar mais do que nunca qual era o desejo do Vasco da Gama, olhando pela mente das pessoas que hoje fazem o futebol do clube, dê uma olhada aí nas palavras do Marcelo Santana sobre exatamente essa procura do Vasco no mercado. E as palavras, ao contrário do que Marcelo Santana estava pensando, do técnico Fábio Carille, sobre qual seria o desejo dele para o Vasco. Então eu via eles trabalhando o tempo todo atrás de reforços. Chegaram, tá? Então Garré, Nuno e Lloyd, jogadores qualificados que estão num processo ainda de adaptação, principalmente pela nossa temperatura, que vem de lugares assim muito diferentes. Então assim, nós sabíamos das necessidades, mas eu não precisava cobrar porque era muito claro para todos e eu via o quanto que eles estavam correndo atrás disso. E agora não vejo, tá? A princípio, a não ser que seja alguma situação muito pontual, que apareça e o clube entenda de fazer. Então, para esse início, até o meio da janela do meio do ano, assim, acredito que não chegue mais ninguém. E eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim, que dá para a gente fazer um bom trabalho com o que a gente tem hoje, ainda mais com esse período de treinamento que a gente está tendo. Agora, nessa janela que a gente tem no Brasil, é uma janela de correção, até ali o dia 10, 11 de abril. Pode ser que a gente traga um jogador, talvez dois, não é garantido que a gente vai contratar nenhum nem dois, mas a gente tem observado algumas situações. Talvez um atleta ali para o setor ofensivo nesse primeiro momento seja a principal necessidade. Zagueiro a gente não tem conversado, outras posições menos assim, talvez um atacante. Vocês pretendem prolongar o empréstimo do Coutinho? A gente está avaliando também junto ao próprio atleta. O Coutinho ainda tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. A gente sabe da importância dele, o crescimento que ele já sinaliza nessa temporada, que ele teve a possibilidade de fazer uma pré-temporada, se condicionar melhor, está adaptado, está feliz. E se essa história continuar de maneira positiva no meio do ano, com certeza a gente vai tentar uma prolongação do contrato do Felipe. Já a situação do Ryan, que está valorizado, já está mais encaminhada? A gente já está, na verdade, na troca de assinaturas ali. Notícia boa para o torcedor do Vasco. Dos documentos. Então acredito que nessa semana provavelmente a gente dá uma notícia positiva para a torcida do Vasco também. Alô, Casimiro Miguel já está trocando as minutas. Vou jogar aí para o estúdio se vocês quiserem fazer pergunta para o Marcelo Santana, que é o time... Bom, rapaziada, eu venho aqui rapidamente para falar com vocês, dar um recado e pedir um favor. O YouTube nesse momento vem dando uma segurada na divulgação do nosso conteúdo, na divulgação dos nossos vídeos. Então o que eu vou pedir para você que se amarra no nosso canal, curte demais o canal do Gigante Vasco e quer ajudar o nosso trabalho, só larga o dedo aí no like. Deixa o like no vídeo, ajude o compartilhamento e a divulgação deste Acorda Vasco. Olha, deste Fala Gigante, né? Fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. Então, ó, só larga o dedo aí no like, larga o dedo no joinha e vamos ajudar aí o crescimento ainda mais do canal do Gigante Vasco. Fechou? Conto com você, hein, Vascaíno, de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é muito Vasco. E agora fiquem aí com o restante do conteúdo. Fui! Meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, dois pensamentos diferentes em um só Vasco. A pergunta que fica é, qual o pensamento que será feito, né? O do Fábio Carille de não trazer mais ninguém ou o pensamento aí da diretoria de contratar nomes? E baseado exatamente no pensamento da diretoria de contratar e priorizando a posição da lateral esquerda, a posição de zagueiro e a posição de atacante, a gente fez aqui uma lista de jogadores que hoje estão livres no mercado e podem ser contratados a qualquer momento. Uma lista para você aí vascaíno olhar, avaliar e se basear nela para entender se o Vasco está errando ou acertando, né, no mercado da bola e até o momento não ter procurado esses nomes para uma contratação. Eu quero começar com um zagueiro chamado, meu amigo torcedor vascaíno, de Rodrigão. Jogador de 29 anos de idade, ele atuou durante grande parte da sua carreira no Zenit. As últimas 3 temporadas
foram no clube russo. Além do Zenit, ele tem passagem também pelo Gil Vicente de Portugal, onde teve grande destaque e o credenciou a chegar exatamente no clube russo. Nessa temporada, né? O seu contrato com o Zenit foi encerrado agora no final do ano. Ele já tem 7 partidas, o seu último jogo foi no dia 7 de dezembro, o seu contrato terminou no dia 31 de dezembro e não foi renovado. E ele está livre aí no mercado até agora, tá? É um defensor que atua pelo lado direito do campo, 1,91 m de altura, experiente, de bastante qualidade aqui no futebol brasileiro. Fez toda a sua base no Atlético Mineiro, entretanto, nenhum clube até o momento o contratou. Tá livre aí de bobeira, tem um valor de mercado de 3 milhões e 500 mil dólares. E por que não, né? O Vasco da Gama pensar na contratação de um atleta como esse, que tá dando sopa aí. E o Vasco, que busca um zagueiro, por que não pensar no Rodrigão? Deixe a sua opinião nos comentários se você acha que seria um bom jogador para reforçar o nosso sistema defensivo. E falando em defesa, tem um lateral esquerdo que também tá dando sopa aí no mercado, meu amigo torcedor. Lateral esquerdo que é cria até mesmo do rival. Um jogador que eu lembro até hoje, cara. Começou com grande destaque. Começou jogando muita bola, mas do nada sumiu. Do nada desapareceu o futebol desse atleta. Eu falo aqui do Jorge. Lembram do Jorge? Canhotinho, cria da base do Flamengo. Chegou até a ter passagens pela seleção brasileira de base diante do grande destaque que teve. Jogador que abriu ali, né, os olhos do futebol brasileiro em 2016, com um grande ano pelo Flamengo, tendo 55 partidas. Ano esse que o credenciou a ser vendido para o Mônaco da França pelo valor de 8 milhões e meio de dólares, gente. Muita grana que o Jorge foi vendido. Passou 2 temporadas no Mônaco, foi emprestado para o Porto. Do Porto ele veio para o Santos no futebol brasileiro. Rodou ainda por Basel da Suíça, Palmeiras, Fluminense. Voltou para o Santos no ano passado e fechou o ano de 2024 no CRB, tendo 10 partidas e 2 assistências. O Jorge é um atleta que não tem contrato hoje com nenhum clube. Ele tinha um contrato com o Palmeiras, estava sendo até emprestado ao CRB diante de um empréstimo do Clube Paulista. O seu contrato com o Palmeiras acabou e até o momento ele não conseguiu vincular-se com nenhum outro novo clube, né? Então o Jorge é um atleta que hoje está livre no mercado e está dando sopa. Um lateral esquerdo de 28 anos de idade, considerado jovem. Essa idade normalmente é a idade que os atletas profissionais passam pelo famoso auge e é um jogador aí que está dando sopa. Deixa aí nos comentários se você acha que o Jorge, né, seria um bom reforço para o nosso Vasco da Gama. E falando agora mais um pouquinho para a posição da frente, tem um jogador, meu amigo torcedor vascaíno, pouco conhecido, tá? Até pela torcida do Vasco da Gama e creio que pela torcida do futebol brasileiro de um modo geral, que também está livre no mercado, um atleta de renome internacional chamado Wellington Júnior, um atacante centroavante de 31 anos de idade, jogador que passou por vários clubes aqui do futebol brasileiro. Entretanto, está há exatamente 7 temporadas atuando longe do Brasil, passando por clubes do Japão, da Coreia e de Portugal, principalmente, que é o Wellington Júnior. Um atleta que iniciou a sua carreira no Goiás, passou por Joinville, Paysandu, CRB, Mirassol, Ferroviária, Coritiba e chegou ao CD Alves no ano de 2019 e 2020 para a temporada portuguesa. Lá em Portugal passou por Portimonense, passou por Gangwon da Coreia, Shonan Bellmar do Japão, mas de fato seu melhor ano foi em 2019 e 2020 com 10 gols marcados e 2 assistências em 25 partidas. Esse atleta tinha um contrato com o Gangwon do futebol da Coreia do Sul, entretanto seu contrato acabou não sendo renovado e hoje ele está aí, livre no mercado. Jogador de 1,75 m, 62 kg, atacante, bem rápido, bem ágil, e que está aí dando sopa no mercado da bola. Uma posição que interessa ao Vasco da Gama e por que não pensar na contratação desse jogador. Além de Wellington Júnior, temos alguns outros nomes, como por exemplo, né, o ponta direita China, jogador aí de 1,79 m, 28 anos de idade, atleta que passou por Juventus da Moca, Karpat da Ucrânia, Lviv da Ucrânia, Dibá dos Emirados Árabes e estava nessa última temporada vestindo a camisa do Nandi FC do futebol chinês. O China
atuando na China. É um jogador, de fato, né, pouquíssimo conhecido aqui no futebol brasileiro, um atleta que pouca gente sabe quem é, um jogador, assim, que talvez não interesse exatamente por esse motivo, né? Um atleta pouco conhecido, de números não tão bons. A sua melhor temporada foi atuando em 2023 no Akdob do futebol da Macedônia, tendo 5 gols marcados em 13 jogos. Não sei se vale a pena, né, investir na contratação desse atleta. Além do China, temos aí alguns outros jogadores, como o Patrick Luan, e aí você vai dizendo se você conhece algum desses nomes. Patrick Luan, centroavante, de 26 anos de idade, que nesta última temporada vestiu a camisa do Kruk Mostar do futebol polonês. Itatinga, ponta direita de 26 anos de idade. Esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês estava no Sion do futebol asiático. Temos também, atuando pela zaga, Paulo Ricardo, com dupla nacionalidade brasileira e italiana, jogador de 30 anos de idade, atleta que estava vestindo nessa última temporada a camisa do Al Orobá, dos Emirados Árabes. Temos aí um nome bom também para a lateral esquerda do Vasco, o lateral esquerdo Dodô, jogador que tem passagem por Atlético Mineiro, um atleta bem rodado, que nessa última temporada estava no Santos, passou até por Inter de Milão, Sampdoria, e está aí também, livre no mercado, dando sopa nesse momento. Temos o ponta esquerda Lucas Silva, jogador de 27 anos de idade, atleta que tem muita bagagem também, principalmente pela base do Flamengo, passou por Avaí, Tombense e nessa última temporada estava no Nandi do futebol chinês, ponta esquerda de 1,76 m de altura. Então o Vasco tem muitas opções aí no mercado da bola, tá? Tem Luan, tem Alexandre Pato, o que não falta é jogador para o Vasco investir. A pergunta é, vale a pena o investimento? Vale a pena olhar para o mercado, para esses jogadores que hoje estão livres e investir numa contratação? Ou pelo fato da falta de experiência, falta da rodagem, falta de ritmo, não valeria a pena o investimento? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, meu amigo vascaíno, com esse atual elenco, o que o Edmundo disse foi o seguinte: a verdade é que o Vasco tem contratado muito mal. Eu reclamava muito das contratações que eram feitas quando o clube ainda era 777. Não é porque eu apoiei a candidatura do Pedrinho que eu vou achar que os jogadores que estão sendo contratados são maravilhosos. Não são. Então essa é a postura aí do Edmundo com relação a esse atual elenco do Vasco. Diante disso, a pergunta é: o Vasco precisa contratar novos jogadores? Algum desses atletas aí que estão livres no mercado que eu citei, os principais do futebol brasileiro para as posições que o Vasco procura, valeria a pena uma chegada? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo dessa sexta-feira. Já já a gente está de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.